Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro português a pisar no solo brasileiro. Quem fez isso foi Duarte Pacheco Pereira, um navegador militar, em 1498, designado por Dom Manuel I para uma expedição para reconhecer a zona situada além da marcação de Tordesilhas. A expedição partiu do arquipélago de Cabo Verde e chegou a algum ponto da costa entre o Maranhão e Pará. E a partir desse ponto, Pereira, seguido pelo norte da corte, até a foz do rio Amazonas e Ilha Marajós. No dia 22 de abril, comemoramos o dia do descobrimento do Brasil, só que na mesma data de 1500, Pedro Álvares Cabral chegava à terra de Vera Cruz, que mais tarde seria chamado de Brasil, e chegou próximo da região de Porto Seguro, no estado da Bahia. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo de grandes navegações. O Pedro Álvares Cabral foi líder de uma expedição com 13 embarcações e cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi na região de Monte Pascoal, na Bahia, dia 22 de abril de 1500. A primeira missa realizada ocorreu dia 26 de abril de 1500. No dia 1º de maio, a expedição partiu para a Índia. O primeiro nome do Brasil, como consta na carta Pero Vaz de Caminha, foi Ilha de Vera Cruz. Pedro Álvares Cabral tinha 1,90 m de altura. O escoburto era uma das doenças que mais afetava o marinheiro no período das grandes navegações. E não se sabe o que houve com a nau do Vasco Ataíde, mas acredita que tenha naufragado durante a tempestade. O outro nome dado pelo Brasil foi chamado à época foi a Terra do Papagaio, em decorrência da quantidade de papagaio que havia. Pero Vaz de Caminha relatou o achamento do Brasil para o rei português e acreditou que as novas terras eram na verdade uma ilha. Estima-se quando da chegada dos portugueses, 7 milhões de indígenas vieram no território brasileiro. Quando a expedição de Cabral partiu do Brasil, 2 grumetos desertores e degredados foram deixados no território com nativos. Pedro Álvares Cabral, o nome de líder de expedição portuguesa, era Pedro Álvares Gouveia. A troca do nome deu com o abandono do sobrenome do seu Dona Isabel Gouveia e a adesão do sobrenome do seu pai, Fernão Cabral. Os portugueses seguiram mais alguns dias explorando a costa brasileira e celebraram a primeira missa no Brasil, que foi realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Os comandantes da expedição decidiram enviar a embarcação para Portugal com a notícia do achamento de Nova Terra. Pero Vaz de Caminha, nomeado para relatar com as novidades da terra encontrada. Em 2 de maio, a expedição de Cabral partiu do Brasil para a Índia, e o rei de português, Dom Manuel I, ficou sabendo da notícia do achamento da Nova Terra em 1500. Na missa campal, o rei Dom Manuel I sobe ao altar montado no cais da Torre de Belém, toma a bandeira da Ordem de Cristo e entrega a Pedro Álvares Cabral. O capitão irá içá-la na principal nave da frota que partirá há pouco para a Índia. A maior já montada em Portugal, com 13 navios de 1.500 homens, o comandante não possuía a menor experiência como navegador. Cabral só estava no comando da esquadra porque era cavaleiro da Ordem de Cristo. Tinha 2 missões: criar uma feitoria da Índia e tomar posse da terra. Cristóvão Colombo fez uma escala em Lisboa para visitar o rei de Portugal, Dom João II. O soberano estava dividido em 2 conselhos de prender o genovês e reclamar do Papa direito sobre a terra descoberta. Colombo decidiu pela segunda alternativa. A reivindicação, como não foi atendida, acabou sendo obrigado a enviar melhores cartógrafos e navegadores da Ordem de Cristo, liderados pelo expediente Duarte Pacheco Pereira, a Tordesilhas, na Espanha, para tentar uma tentativa mediado pelo Vaticano com os espanhóis. O cronista espanhol Frei Bartolomeu de Las Casas invejou a competência de missão portuguesa e, sem a menor dúvida, era a vantagem dada pela escultura secreta da ordem. Portugal saiu bem no acordo. Pelas bulas Inter Caetera, o espanhol tinha direito às terras situadas mais de 100 léguas no Cabo Verde. De acordo com Tordesilhas, a linha divisória imaginária, que ia do Polo Norte ao Polo Sul, em 370 léguas, reservando tudo que estivesse a leste desse limite para os portugueses, o Brasil inclusive. Ao conhecimento da ordem e a política de sigilo, os portugueses sabiam da existência da terra
na parte do globo onde está o Brasil 7 anos antes da viagem de Cabral e garantiu a posse de bem antes da descoberta. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi líder de uma expedição composta de 13 embarcações e o primeiro ponto do Brasil visitado pelos portugueses foi a região Monte Pascoal da Bahia no dia 22 de abril de 1500. A descoberta do Brasil é considerado no contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos por volta do século XV e XVI de castelhanos e portugueses. Portugal e o reino de Castela se lançaram ao mar em busca de novas terras, metais preciosos, sabendo que anos antes dos portugueses navegadores, a serviço da coroa de Castela, já tinha avistado terra do sul da América. A história oficial consagra o nome de Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar as novas terras e expedições marítimas realizadas com o maior segredo, pois Portugal e Castela concorriam entre si para descobrir terra além da Europa.